Fala investidores, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje bora falar sobre a metalúrgica Gerdau de código GOAL4. Também teve uma queda forte nos seus lucros no segundo trimestre de 2023, mas diferente das suas concorrentes, vem tendo uma valorização muito boa nos últimos 12 meses, uma alta de 32%. Então vou te mostrar rapidamente como foi esse balanço da Gerdau, vou te mostrar o preço teto para comprar as ações pensando em dividendos, o preço justo das ações utilizando o método Benjamin Graham e também o Earning Yield da Gerdau. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários. Investe na GOAL4, na metalúrgica Gerdau? Deixa aí nos comentários, seu comentário é sempre muito importante, hein? E bora para o vídeo. Então, como eu mencionei, a Gerdau teve uma valorização muito forte nos últimos 12 meses, uma valorização de mais de 30%, diferente de suas concorrentes. A CSN, por exemplo, teve uma desvalorização de mais de 20% e a Usiminas uma desvalorização de quase 25%. Então aqui a gente já consegue observar que o preço das ações da Gerdau são mais estáveis do que as suas concorrentes, mesmo ela também passando as mesmas dificuldades que suas concorrentes. A baixa demanda do aço, queda do minério de ferro, tudo isso impacta diretamente o resultado das empresas. Tanto que nesse segundo trimestre de 2023 a empresa teve uma queda expressiva aqui de seus lucros em 50%. Mesmo assim, para alguns bancos de investimento é um resultado sólido e sem nenhuma surpresa, ou seja, já era sim esperado um resultado fraco, uma queda nos lucros mediante a baixa demanda do aço. Aqui no balanço a gente consegue observar que teve uma queda de 10% nas vendas do aço e no somatório dos 6 primeiros meses uma queda de 6%, fazendo com que a receita líquida da Gerdau tenha uma queda aqui de quase 21% neste segundo trimestre de 2023, comparando ao mesmo período do ano passado. Consequentemente, o seu EBITDA, que mede o resultado operacional, ficou com uma queda de quase 44%. Então, sim, é uma queda bem relevante quando a gente compara ao mesmo período do ano passado. Ficando então um lucro líquido de 2,1 bilhão de reais nesse trimestre, 50% a menos comparado ao mesmo período do ano passado, onde a empresa faturou quase 4,3 bilhão de reais. E no somatório já dos 6 meses, uma queda bem expressiva de lucro de cerca de 37%. Para vocês terem uma ideia, a Usiminas teve uma queda de 73% nos seus lucros. Então não é um grande momento para as empresas do setor. Eu particularmente gosto da Gerdau pelo diferencial que ela tem das suas operações. Ela não depende apenas do mercado interno, ela não vende só para o Brasil. Outras empresas do setor, elas também trabalham em outros mercados, mas com uma quantidade muito pequena. Para você ter uma ideia, a Gerdau ela dependeu da sua receita líquida aqui, ó, 38,6% do Brasil e mais um percentual aqui nos aços especiais. Então praticamente 50% da sua receita ela vem do Brasil e os outros 50% de fora. América do Norte, 36% da sua receita vinda dos Estados Unidos e do Canadá e o restante da América do Norte. Então, diferente de suas concorrentes, a Gerdau só depende de 50% da sua receita vinda do mercado interno, o que não deixa ela muito exposta, fazendo com que ela não sofra tanto mediante a baixa demanda de aço que o país está tendo. Então, para mim, esse é o principal diferencial da GOAL4 e também o seu baixo endividamento. A Gerdau tem hoje uma dívida líquida sobre o EBITDA em 0,31, ou seja, uma dívida muito pequena. Então, por mais que ela passe por momentos conturbados atualmente, esse baixo endividamento acaba não atrapalhando mais ainda a situação. Vocês podem observar que o caixa da empresa no mesmo período do ano passado era 8,4 bi e agora 5,1 bilhões. E a sua dívida bruta, que era 12,4 bi, apenas diminuiu 10,7 bi. Não é que a empresa vem aumentando o seu endividamento, e sim uma queda no caixa que acabou fazendo com que a dívida líquida acabe aumentando um pouco. Aqui a gente pode ver que os custos em vendas acabou se mantendo, teve uma queda bem pequena, entretanto a receita foi menor, a quantidade em vendas foi menor, então é natural ter uma pequena queda. Entretanto, as despesas gerais e administrativas acabou aumentando um pouquinho, 4,6%. E a Gerdau aumentou em quase 30% os seus investimentos. Só neste trimestre foram 1,2 bilhão de reais.
e foi concluído um investimento no Canadá para aumentar a capacidade de produção em aço e teve início nesse trimestre a geração de energia do parque solar nos Estados Unidos. Então, devido a um cenário macroeconômico bem complicado nesses 6 primeiros meses do ano, a Gerdau ainda continua apresentando resultados bem sólidos. A queda nos lucros já era iminente devido à baixa demanda do aço e os seus valores praticados. Então, mesmo com um cenário bem complicado, queda nos lucros, as ações da Gerdau não têm se desvalorizado e ainda continuam extremamente descontadas, olhando alguns indicadores em relação preço sobre lucro em menos de 4 vezes e bem abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial. E ainda a empresa mantém um bom dividend yield de quase 10%. Para mim, esses números só comprovam como a Gerdau é uma empresa muito sólida, principalmente por não depender apenas do mercado interno. Outro indicador que eu acho bem interessante é o EV/EBITDA e o EV/EBIT, que é o valor de firma sobre o seu EBITDA ou sobre o seu EBIT. A esses valores ela está extremamente descontada e ainda tem bons indicadores de rentabilidade. Mas e aí, vale a pena investir na GOAL4, na metalúrgica Gerdau? Olhando para dividendos, ela está com um dividend yield aqui de 9,65%. Se você for comparar, por exemplo, com a CSN, que está com um dividend yield de 24%, é muito menor. Entretanto, você tem que tomar muito cuidado quando você olha o dividend yield. Este valor aqui ele é referente dos últimos 12 meses. A CSN ela não vai conseguir manter um dividend yield tão alto. Ela está com uma alta alavancagem e uma queda muito forte nos seus lucros. Então, muito cuidado quando você olha apenas para o dividend yield. Você tem que entender o cenário atual da empresa para aí sim tentar verificar quanto que ela vai poder distribuir em dividendos. Então você pode ter certeza que a CSN ela não vai manter um dividend yield neste patamar. Já no caso da GOAL é bem diferente. Ela está com um dividend yield que realmente ela pode pagar. Tanto que ela pagou nos últimos 12 meses R$ 1,16. E referente a este ano de 2023, ela tem esses 3 pagamentos aqui: 25 centavos, 5 centavos e 26 centavos. O que dá 56 centavos. Provavelmente ela deve sim manter o mesmo nível de pagamento nos próximos 6 meses. Então a gente pode multiplicar por 2 e a gente chega no valor de 1,12. Este 1,12 e a gente pega a cotação atual que está R$ 12,02, a gente tem um dividend yield de 9,3%, ou seja, um bom dividend yield que com certeza a Gerdau vai conseguir manter este ano. Diferente da sua concorrente, que vocês podem ter certeza que vai diminuir drasticamente os dividendos da CSN. Então, projetando um dividendo de R$ 1,12 do ano de 2023, a gente divide aqui para 1,09, que seria um dividendo de 9%, que é o que ela está pagando hoje. A gente tem um preço teto para as ações de R$ 12,44, ou seja, ainda valeria a pena comprar Gerdau a cotação atual, que é de R$ 12, pensando num dividend yield de 9%, que é um bom dividendo. E ainda esse valor de R$ 12 não é um valor tão alto para ser investido. Não é como outras empresas que custam R$ 60, R$ 70 para receber um dividendo de 8, 9%. Então é um valor muito mais acessível. Então, no meu ver, GOAL4 é uma boa empresa para ter em carteira pensando em dividendos. Agora vamos utilizar a fórmula do Benjamin Graham para verificar o preço justo das ações da GOAL4. Ele utiliza então o protocolo de 22,5, que representa um PL máximo que ele pagaria em 15 vezes, um preço sobre lucro de 15 vezes e um preço sobre valor patrimonial em 1,5 vezes. Isso aqui é o limite para o Benjamin Graham. Então a gente chega nesse valor aqui de 22,5, que é a fórmula que ele criou. Então a gente multiplica esse 22,5 pelo lucro por ação, que é 3,10, e multiplicamos pelo valor patrimonial da ação, 16,83. E aplicamos a raiz quadrada. A gente chega num preço justo para as ações da GOAL4 de R$ 34,26. Então é um valor muito acima do que ela está sendo negociada hoje, ou seja, estaria extremamente descontada. Mas para sermos justos, a Gerdau tem um PL aqui médio de 7,32 e tem um preço sobre valor
valor patrimonial em 0,72. Então, se a gente quer ser bem conservador, a gente pega esse PL médio de 7,3, multiplica pelo preço valor patrimonial médio, que continua aqui em 0,7. Aí a gente tem uma fórmula de 5,11, bem abaixo do 22,5, que é o limite do Benjamin Graham. Então, se a gente utilizar esta fórmula aqui e multiplicar de novo pelo lucro por ação e pelo valor patrimonial da ação e aplicar raiz quadrada, a gente tem um preço justo de 16,32, ou seja, continuaria ainda descontado ao valor que está sendo negociado, que é R$12. Você tem até um upside bem interessante, uma valorização de R$4 para as ações. Então, utilizando uma fórmula extremamente conservadora, que não é a fórmula base do Benjamin Graham, mesmo assim as ações da Goal 4 ainda estão baratas. E para finalizar, o Earning Yield. Eu vou utilizar a fórmula tradicional, que ela pega o lucro por ação, que é R$3,10, e divide pela cotação atual, que é R$12,02. A gente tem um earning yield de 25,7%. Acima de 20% já é um baita de um earning yield, ou seja, uma empresa que tem grande potencial de gerar um grande retorno. Então, pensando em dividendos, a Goal deve manter um dividend yield na casa de 9 e 10%. E pensando em 9%, ela ainda está descontada, vale a pena comprar. E pensando em valorização, então, o preço justo, utilizando a fórmula do Benjamin Graham, as ações estão muito descontadas, tendo um potencial de valorização muito grande. E o earning yield deu de 25%, que representa um grande potencial de retorno em lucros para a Goal 4. E até ela é mais interessante que outras empresas pelo fator de não depender apenas do mercado interno, como a Uzi Minas e a CSN, que dependem bastante. Não é 100%, mas depende bastante do mercado interno. A Gerdau, ela depende praticamente 50% do mercado interno e 50% do mercado externo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Tem ações da Gerdau? Gosta da Goal 4? Deixe aí nos comentários. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o like para que o vídeo chegue para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal também para não perder os próximos vídeos. E é isso. Grande abraço.